Camaradrags! Beijinhos longos e prósperos. Eu sou Dimitra Vulcano e você está no canal Doutora Drag. E o tema de hoje é... Como assim comunista nas eleições de 2022? Muitos devem ter visto nos últimos dias vários ataques que a minha querida amiga Rita Von Hunt sofreu nas redes ao falar sobre voto na esquerda radical. Camaradrags, os tempos são difíceis, existem táticas diferentes e pensadas à esquerda. E a gente não pode cair em simplismos ou até mesmo emular comportamentos que não são interessantes na esquerda. Deixemos isso para o lado bolsonarista fascista da força. Por favor. Finish him. Excellent. Mas antes de acontecer tudo isso, coincidentemente eu já tinha entrado em contato com o Léo Péricles da Unidade Popular e a Sofia Manzano do PCB para a gente conversar com eles aqui no canal. Ambos são pré-candidatos a presidente e presidenta nessas eleições de 2022. E o motivo é simples. Camaradrags. Os tempos realmente estão difíceis. O capitalismo está em crise. A conjuntura não anda fácil. E temos visto análises simples que não podemos chegar nelas. Assim tive a ideia de abrir espaço para a gente pensar uma alternativa socialista para o Brasil com a pré-candidata Sofia Manzano. Isso aqui, gente, é para além de mim. E eu seria muito incoerente se a gente não ouvisse essas pessoas nessas eleições. Independente do que a hegemonia dentro da esquerda tem pensado, quer eu concorde ou não, inclusive. Estamos para além disso. E esse é o meu compromisso que eu tenho enquanto marxista, vivendo nestes tempos difíceis. Doutora Drag! Mas antes, pra gente não perder o costume aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus e suas camaradas. Me sigam em todas as redes que é Dimitra Vulcana, ouça o nosso podcast Doutora Drag e apoie o nosso projeto em apoia.se/Doutora Drag ou PicPay Dimitra Vulcana ou Pix, doutoradrag@gmail.com. É com esse dinheiro que a gente paga os custos para manter o canal e o nosso podcast também, Doutora Drag. Olá, Dimitra. Olá a todo o pessoal que acompanha o seu canal. É um prazer estar aqui falando com vocês. Dizer que eu já acompanho o seu trabalho há algum tempo e parabenizar por ser mais uma guerreira para fazer com que o óculos do materialismo histórico e dialético alcance bem mais gente nesse nosso país. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Espero que a gente possa bater um papinho bem legal hoje. Bom, vou falar um pouco de mim, da minha militância no PCB e do próprio PCB. Eu sou Sofia Manzano, sou economista formada pela PUC de São Paulo, fiz o meu mestrado em desenvolvimento econômico na Unicamp e o doutorado em História Econômica na USP. E atualmente eu trabalho como professora na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista. Mas a minha vida, a minha militância, ela começa no final dos anos 90, mais especificamente em 1989, quando eu ingresso no PCB, o Partido Comunista Brasileiro, o Partidão. De lá para cá, a gente passou vários perrengues, várias situações difíceis, porque teve a queda da União Soviética, teve a queda do Muro de Berlim. Lá no início dos anos 90, falar de socialismo, de comunismo, era como se você vivesse em outro planeta, né? Era como se você estivesse falando de uma coisa assim que nem deveria mais existir, né, na mente humana. E tudo que se dizia naquele tempo é que chegamos ao fim da história e que o capitalismo ia resolver todos os problemas da humanidade. E aí a gente viu, nesses 30 anos, né, que não só o capitalismo não resolveu os problemas da humanidade, como fez com que os problemas piorassem ainda mais. Mas lá, desde o início dos anos 90, eu então, na minha militância no PCB, participei de um conjunto de tarefas importantes, né, tanto no movimento estudantil, na organização interna do partido, né, na reconstrução revolucionária do PCB e também no movimento sindical. A minha última
atividade com mandato no movimento sindical foi ser vice-presidente da ADUSB, que é a minha seção sindical, né, filiada, que pertence ao ANDES, nosso sindicato nacional, aqui na UESB, em Vitória da Conquista. Mas eu sempre estive presente na luta do povo brasileiro e principalmente na luta comunista, né, na luta revolucionária, em várias frentes, né, inclusive na tentativa, né, de melhorar a educação popular e aí, por isso, né, dando vários cursos, fazendo formação pelo Brasil inteiro. Eu até publiquei o livro Economia Política para Trabalhadores, que é uma forma da gente levar, né, o materialismo histórico dialético e a crítica da economia política para um conjunto bem maior de pessoas além da nossa organização. Então, vamos falar do PCB e as eleições, né? O nosso partido, um partido comunista que tem como estratégia de atuação a Revolução Brasileira. E nós sabemos que um processo revolucionário que vai levar ao início da emancipação da humanidade, né, através do fim da sociedade de classes, ele não ocorre somente por meios institucionais, legais ou apenas por meio eleitoral. Até porque todas as instituições que existem hoje em qualquer país capitalista servem fundamentalmente para impedir o processo revolucionário. No entanto, é importante também participar do processo eleitoral, né, do processo institucional. E por quê? O primeiro elemento é porque nestes momentos, né, de eleição, a população em geral e a classe trabalhadora especificamente, ela está mais aberta a debater política. Ainda mais no nosso país, em que as dificuldades, né, de sobrevivência da classe trabalhadora são tão grandes, né, que muitas vezes as pessoas no dia a dia, elas estão mais preocupadas em sobreviver mesmo, em comer, em saber onde é que elas vão trabalhar. E aí a questão mais de fundo, da estrutura da sociedade, da organização política, fica mais difícil, né, de chamar a atenção da população. E no momento eleitoral, as atenções estão mais voltadas para isso. Mas também é importante dizer que participar da institucionalidade do momento eleitoral faz com que a gente pressione, a gente crie uma musculatura que possa, pelo menos, impedir que os ataques brutais à nossa classe sejam desferidos pelas forças reacionárias, pelas forças de direita e até mesmo pela social-democracia de centro, que, como a gente vê, de vez em quando também escorrega contra os interesses da classe trabalhadora. Então é muito importante, por exemplo, elegermos deputadas, deputados estaduais, federais, senadores e também cargos, né, executivos. Mas a gente sabe que não é apenas pela eleição que se vai modificar revolucionariamente o nosso país. Então, com isso eu quero dizer o seguinte: o PCB, em todas as oportunidades que teve de participar de eleição, participou. O grande momento do partido foi pós a ditadura do Getúlio Vargas, lá em 1946, em que o PCB conseguiu eleger, por exemplo, o senador mais votado do Brasil, que foi Luiz Carlos Prestes. Mas elegemos uma bancada de deputados federais super importantes, deputados estaduais, né, em vários estados do Brasil que foram muito importantes, deputadas e deputados que apresentaram projetos e conseguiram fazer aprovar projetos que até hoje são importantes para a classe trabalhadora. Por exemplo, o deputado federal Carlos Marighella, junto com o deputado federal Jorge Amado, foram eles que apresentaram a lei, né, o projeto de lei, depois que virou lei, que descriminalizou as religiões de matriz afro, e isso fez com que as demais religiões também tivessem liberdade de culto. Então vejam só como é importante, né, ter uma deputada ou um deputado comunista, né, porque a gente está sempre pensando, né, nas opressões e também na luta de classes, de tal forma que a gente possa fazer avançar os direitos de uma forma muito mais progressista e às vezes até revolucionária. Então, a gente, em toda oportunidade que tem, nós nos apresentamos. No
Nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, nós apresentamos diversos candidatos e candidatas. Na verdade, para a presidência da República, a gente apresentou candidato a presidente em 2010, com o camarada Ivan Pinheiro, e em 2014, com o camarada Mauro Iasi. Na época, eu era candidata a vice-presidente na chapa do Mauro Iasi. Mas nas outras eleições, nós também participamos. Só que nós apoiamos a frente de esquerda. Tanto em 2006 como em 2018, nós apoiamos a frente de esquerda, nós fizemos campanha, né, pela frente de esquerda. Nesta eleição, nós tivemos uma posição diferente, né, e posso apresentar para vocês por que nós apresentamos até agora uma pré-candidatura à presidência da República. Bom, desde o golpe de 2016, o governo Temer e o governo deste reacionário fascista que nós temos atualmente, nós vivemos numa situação muito dramática no nosso país. Isso requer um esforço muito grande das forças de esquerda e revolucionária para, ao mesmo tempo, impedir que os nossos direitos e as nossas vidas sejam ainda mais degradados, por um lado, e por outro lado, fazer avançar tanto o processo de consciência da classe trabalhadora quanto o processo de organização da classe trabalhadora e a luta da classe trabalhadora. Daí vem o processo eleitoral deste ano, né? Nós estamos abertos à discussão, à conversa com diversas forças políticas que pensem como a gente, né? Que possam fazer avançar a luta da nossa classe. E aí, nós vimos que, inicialmente, estava se configurando um cenário em que seria muito melhor, justamente para fazer avançar os interesses da nossa classe, nós lançamos uma pré-candidatura e o meu nome foi coletivamente escolhido, né? Nós sempre tomamos as decisões muito coletivas, né? Não depende de mim, Sofia, querer ou não, ou ter alguma pretensão pessoal, né? Nós tomamos decisões coletivas e levamos essas decisões muito a sério. Por isso, nós apresentamos a nossa pré-candidatura. E nós levaremos essa pré-candidatura no debate com a sociedade, com todas e todos aqueles que pretendem construir um processo revolucionário, de tal forma que a gente possa cumprir com minimamente estas tarefas que nós nos colocamos, que é, em primeiro lugar, derrotar definitivamente o Bolsonaro. Mas derrotar o Bolsonaro não significa derrotar o bolsonarismo ou o reacionarismo, tenha ele o nome que tiver. Por isso, a gente precisa também eleger uma bancada de esquerda, uma bancada revolucionária, comprometida com a classe trabalhadora no Congresso Nacional, mas isso também não garante. Então, o que a gente precisa? A gente precisa retomar a organização autônoma e independente da classe trabalhadora. Porque nos últimos 20, 30 anos, as conciliações de classes que foram engendradas, que foram propostas e levadas adiante pela força hegemônica no campo da esquerda, fizeram com que a classe trabalhadora perdesse os seus principais instrumentos de luta. Então nós temos hoje, por exemplo, um movimento dos trabalhadores sem terra que está enfraquecido do ponto de vista da sua organização. Nós temos um movimento estudantil enfraquecido do ponto de vista da sua mobilização e um movimento sindical aparelhado, um movimento sindical sem força suficiente para lutar com tudo que pudemos ter para impedir as derrotas que nós viemos sofrendo nos últimos anos. Então, uma função também que nós temos nessa pré-campanha e depois na campanha é retomar as organizações autônomas e independentes da classe trabalhadora, no sentido de que a gente ganhe uma musculatura suficiente para que, a partir de 2023, seja lá quem vence a eleição, e certamente não queremos de forma alguma que seja Bolsonaro ou qualquer outro, né, do campo da direita, nós tenhamos independência de classe para apresentar e defender os nossos projetos, os nossos programas. E é por isso que uma candidatura comunista, uma pré-candidatura comunista e uma candidatura comunista é tão importante. E é por isso que nós defendemos o direito
de estar aqui falando para a sociedade que não temos apenas uma opção rebaixada de conciliação de classes como uma opção política nesse momento. Nós temos também o dever, né, de levar para a classe trabalhadora a necessidade da sua organização autônoma e com independência das estruturas estatais, das estruturas do Estado. Bom, por fim, eu quero agradecer o espaço, agradecer estar aqui conversando com vocês nesse canal, que é maravilhoso. Pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, né? @SofiaManzanoPCB, porque a gente não tem espaço na grande mídia, a gente não tem espaço na televisão, nos jornais, nas rádios, a gente não tem dinheiro, então fica tudo muito mais difícil, né? Espalharmos, digamos assim, o nosso projeto, o nosso programa, e aí aproveitamos para todas e todos vocês possam se engajar. E dizer o seguinte, passando a eleição, eu vou estar na luta com vocês, o PCB vai estar na luta com vocês, e nós precisamos fazer com que essa luta se fortaleça cada vez mais em todos os campos. E quero desejar muito sucesso para a doutora Drag, para a Dimitra Vulcana, que faz um trabalho excelente de trazer para a gente o óculos do materialismo histórico dialético, porque sem ele a alienação, a ideologia dominante continuará exercendo seu papel nefasto. Então, um grande abraço a todas e todos. Nos encontramos nas ruas, nas lutas, em todos os espaços que pudermos alcançar. Um grande abraço, um beijo, tchau. Enfim, camaradrags, espero que vocês tenham gostado da fala da nossa pré-candidata Sofia Manzano. Estamos em contato com o Léo desde antes de tudo isso que aconteceu nas redes e espero que a gente consiga gravar com ele e em breve vocês irão ouvi-lo aqui também. Beijinhos longos e prósperos para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e antes de dar o tchau, aquele recadinho básico, aproveite, vamos ter um grupo de estudo que está inaugurando em breve lá no Telegram e no Discord. Os links estarão aqui abaixo. Também saibam que a gente tá lá streamando na rede ao lado. Se você quiser apoiar o nosso projeto, você poderá ir em apoia.se/doutora Drag. Nosso PicPay é Dimitra Vulcana e nosso Pix é doutoradrag@gmail.com. É isso. Beijinhos. Bye.